Evangelho de Lucas, capítulo 18, começando no versículo de número 18. Lucas, capítulo 18, começando no versículo de número 18. Evangelho escrito segundo o Dr. Lucas, capítulo 18, começando no versículo de número 18. Lucas 18, 18. Lucas 18, 18 diz assim: e perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Queridos, o personagem em questão, temos aqui dois personagens, Jesus e algumas versões dizem que é o jovem rico. O jovem rico, ele traz o modelo, o biotipo, o protótipo da maioria das pessoas do século XXI. Não deveria ser, mas nós vamos começar a analisar aqui, nós vamos ver que em pleno século XXI, essa sociedade que nós temos, muitas pessoas que nós temos no século XXI, são expressadas e exemplificadas aqui nesse texto. Chega um jovem interessado no assunto espiritual, no assunto do céu, que já é raridade hoje em dia. A maioria das pessoas se interessam por como se sustentar, como se manter, como ter, e sempre é essa a preocupação na maioria das vezes. E ele pergunta: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Ele procurou a pessoa certa com a pergunta certa. E quando Jesus se dirige a ele, ele fala: por que você me chama bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Naquela hora ali, meus queridos, o jovem, ele para. Ele não entende a pergunta de Jesus e não entende a insinuação de Jesus. A resposta daquele jovem seria essa: eu estou falando com Deus mesmo, estou falando com Deus. Jesus, você é Deus, o Senhor é Deus. E Jesus pergunta para ele: sabe os mandamentos? Eu conheço todos os mandamentos. Jesus enumera os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho. Detalhe: todos os mandamentos que Jesus cita para ele eram em relação dele com o próximo. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos se referem à sua relação com Deus. Os outros 6, a sua relação com o próximo. E Jesus, em momento algum, não falou para ele adorar a Deus, para não ser idólatra, não. Jesus não cita isso. Ele só cita os mandamentos em relação a ele e ao próximo. E ele fala com muita naturalidade, talvez aqui não dá para perceber, mas com uma certa arrogância: guardo isso desde a minha infância. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: apesar de guardar tudo isso, falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, tudo, reparte com os pobres, vem e me segue. O texto diz que ele saiu triste porque ele era muito rico. Quando Deus me deu esse texto, né, a pastora é testemunha, pastor, me dá a Bíblia aí que o Davi, não sei se está descarregado. Quando a pastora colocou a Bíblia na minha mão, eu achei o texto, Deus falou: esse texto, e ele me deu o sermão. Queridos, é quase impossível a gente olhar aqui e achar vários motivos para falar sobre libertação, só que tem que ele tem, e muitos motivos. Nós vamos falar nessa noite, queridos, sobre isso, a libertação. Pela lógica, pela teologia, pela Bíblia, a pessoa, quando entrega a vida a Jesus, ela automática e obrigatoriamente tem que ser completamente liberta.
ela tinha que ter libertação de todas as áreas. Mas nós vamos ver, queridos, que isso não aconteceu e isso não acontece. Aí nós vamos ver, queridos, algumas áreas. Nós vamos analisar todo esse jovem, toda essa pessoa, e vamos ver que algumas áreas ele se mostra liberto e outras não. A primeira área, queridos, que eu percebi aqui, da libertação daquele homem, que ele precisaria de libertação. Ele pergunta: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: só existe um, que é bom, que é Deus. E aquele jovem, ele não entendeu aquilo. A primeira coisa que aquele jovem, aquela pessoa, não conseguia entender, que ele precisava de uma libertação no seu entendimento espiritual. Aquele jovem ainda estava preso, havia escamas nos olhos daquele jovem. Aquele jovem não conseguiu identificar que Jesus era Deus e Deus era Jesus. Ele vai até Jesus, vai na pessoa certa, faz a pergunta certa, pelo motivo certo, mas só que tem que chegar no momento que ele para. Queridos, há muitas pessoas que vão até Jesus, há muitas pessoas que estão interessadas nos assuntos de Jesus, há muitas pessoas que querem ir para o céu, há muitas pessoas que procuram o céu, mas ainda não estão libertas espiritualmente. Não conseguem enxergar, não tem o discernimento do que é Deus, do que não é Deus, do que é bom, do que não é bom. Aqui aquele jovem, aquele homem, não conseguiu identificar que Jesus era Deus. Uma coisa óbvia, uma coisa clara, uma coisa visível, que Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Mas, queridos, há muitas pessoas que buscam a Jesus, há muitas pessoas que fazem muitas coisas boas, que conhecem a Bíblia, mas ainda estão cegas espiritualmente. Queridos, há pessoas que estão indo dentro da igreja, indo para o inferno de passos largos. Há pessoas dentro da igreja indo na direção de um laço, de uma cilada. Há pessoas dentro da igreja fechando acordo com o diabo. Há pessoas dentro da igreja vivendo como se estivesse lá no mundo ainda e não estão percebendo, não estão vendo. A primeira libertação daquele jovem era da sua visão. Aquele jovem não conseguiu ver Deus e Jesus como uma pessoa. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e não estão conseguindo ver o que Deus está mostrando. Às vezes são situações contra a fé dele. Às vezes são situações que estão indo contra as convicções. São situações que estão tirando a pessoa da presença de Deus. Situações que estão separando, enfraquecendo o casamento, dilacerando a família. E as pessoas continuam normalmente porque elas não estão conseguindo ver a cilada do diabo. Pessoas que precisam de libertação do seu entendimento espiritual. Pessoas que não conseguem ver que o diabo está ali apontando o caminho e elas estão indo como se fosse Deus. Isso acontece, queridos, na história de Jó. Nossa, pastor, o senhor vai longe. Foi longe, mas eu vou voltar. Deus permite Satanás destruir a vida de Jó. E cai fogo do céu e queima algumas coisas de Jó. Os empregados de Jó chegam para Jó e falam o quê? Caiu fogo de Deus. Eles falaram que foi Deus que mandou o fogo. Eles não conseguiram discernir que aquele fogo não veio de Deus, era do diabo, que estava destruindo as coisas de Jó. Porque eles não tinham discernimento, porque eles não tinham essa visão. Eles precisavam de uma libertação no entendimento espiritual. Primeira coisa, queridos, que eu vejo nesse jovem, ele precisava de ter essa libertação. De começar a identificar o que é de Deus, o que não é de Deus. De começar a identificar o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Amizade, relacionamentos, negociações, companheirismo, tudo isso. Opa, isso aqui não é de Deus. Opa, isso não é de Deus. Primeira libertação de discernimento espiritual. Segunda libertação, queridos, que eu vejo aqui que esse jovem possuía. Jesus pergunta: conhece os mandamentos? Jesus cita os mandamentos, ele fala: eu guardo isso desde a minha infância. Primeira libertação ele não tinha. Primeira libertação de discernimento espiritual. Qual a primeira libertação, igreja? Discernimento espiritual. Era laço, ele abraçava como bênção. Era luta e ele abraçava como solução. Foi Deus que mandou. Eu conheço uma pessoa, né? É até engraçado, uma senhora, quase da minha idade. Gente, eu conheço essa senhora, se aumentar, sem diminuir, em torno aí de 8 anos ou mais. Acho que essa não era nascida ainda, mas. E ela já me apresentou 7 namorados. E todos eles eram de Deus. Esse último agora, pastor, é de Deus. Eu falei: de novo?
De novo, falei, já virou amigo. A partir do momento que a pessoa te apresenta 7 namorados em 9 anos, eu não sou amigo. De novo, aí o último que ela me apresentou, não, pastor, esse é um homem de Deus. Olha, já está com outro. Fala, meu Deus, quando for homem do diabo, o que ela não vai fazer com esse homem? Primeiro, libertação do discernimento espiritual. Segunda libertação, esse homem tinha. Qual a libertação? Da ignorância. Pastor, o que é isso? Queridos, aquele homem não era ignorante. O que quer dizer isso? Aquele homem conhecia a palavra. Queridos, o que eu quero dizer? Tem pessoas que não conhecem a palavra, tem pessoas que não conhecem a verdade e não fazem questão de conhecer. Pessoas querem viver na escuridão das trevas do conhecimento. Aquele homem conhecia a palavra, aquele homem tinha teoria. Queridos, há muitos de nós, Oséias fala isso clara e nitidamente, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí Jesus, em João 8, de uma maneira brilhante, fala o quê? Conhecereis a verdade. Então há muitos que não são libertos porque não querem, não se empenham em conhecer a verdade. Há muitos que estão no mesmo índice de conhecimento da palavra quando entraram na igreja. Não conseguem amadurecer, não conseguem crescer, não conseguem se alimentar. E Paulo fala isso. Olha, eu estou dando leitinho para vocês, mas estou dando leitinho a vocês, olha, há muito tempo. Eu já queria dar alimento sólido. Queridos, esse jovem tinha um conhecimento. E queridos, hoje é noite a gente romper com essa preguiça mental, essa preguiça espiritual, de não conhecer a palavra, de não se aprofundar na palavra, de não beber a palavra. Deus, por 2 vezes, Ele obriga os seus profetas a comerem literalmente a palavra. Come, engole, fazer doce e amargo, mas come. Queridos, está na hora de a gente se libertar da nossa ignorância. Está na hora de a gente se libertar, queridos, de viver, de ouvir falar. Ah, me falaram não. Vai lá na fonte, a sua fonte se chama Bíblia. Quem tem Bíblia em casa aí levanta a sua Bíblia, ou levanta a mão. Quem tem Bíblia em casa? Então vai lá, vou parafrasear aqui 2 amigos meus, para de se engravidar pelo ouvido. Ah, me falaram. Ei, vai na Bíblia, faça igual os crentes de Bereia. Até de uma brincadeira, os crentes de Bereia não Bobeia. Paulo falava e eles conferiam na Bíblia. Ei, meu querido, eu e minha querida, está na hora de você sair, se libertar da ignorância do conhecimento. Aleluia. Está na hora de você começar a comer a palavra, beber a palavra, viver a palavra. Primeira libertação, discernimento espiritual. Segunda libertação, da ignorância, de não conhecer a palavra, de errar por não conhecer, de errar por não buscar, de errar por não se informar, de errar porque não se aprofundou na palavra. Mas aí, queridos, aconteceu uma terceira libertação. Aquele jovem teve conhecimento, amém? Teve conhecimento, mas aí ele parou na teoria. Esse que é o grande problema, queridos. Nós vamos falar de vários grandes problemas aqui, mas tem muita gente que está preso à teoria, conhece muito, sabe muito, mas não vive, mas não pratica. Esse que é o problema, queridos. Queridos, eu falo sem medo de errar aqui. 90% das pessoas, eu vou falar para você conferir, porque eu também não vou estar lá para conferir, não faço questão. Fica aí a questão de você acreditar em mim ou não. 90% das pessoas que estiverem no inferno são conhecedoras da palavra, conhecem, mas não vivem. Queridos, está na hora de a gente se libertar só da teoria. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu aprendi, mas eu não faço. Aquele jovem conhecia a teoria, aquele jovem dominava a teoria, mas só que tem que ele não praticava. Aí Jesus fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 7, que todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia, vem a tempestade e ela cai. Eis o motivo, porque muitos homens de Deus, muitos homens, presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, missionárias, caem, porque conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. É noite de se libertar da teoria. Glória a Deus. É noite de falar assim, eu conheço, mas eu quero viver. Glória a Deus. Aí a gente vai lá na cultura judaica, que ela nos ensina que a palavra conhecer, as Bíblias mais antigas, bem antigas, na minha época de criança,
A genealogia, quando falava de família, falava assim: Adão conheceu Eva e gerou Caim. Adão conheceu Eva e gerou Abel. Adão conheceu Eva e gerou Sete. E foi assim por diante. Porque para os judeus, conhecer é se tornar um com o conhecimento. Então, quando Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará, não é o fato de você ler a Bíblia, é o fato de você se tornar um com a palavra. Aí, querido, está na hora de a gente se tornar um e começar a praticar. O estudo de quarta-feira que a gente está dando, a gente enfatizou bem que a quem muito é dado, muito será cobrado. Você recebeu muito, está na hora de você fazer muito. Para você praticar. Primeiro, libertação de discernimento de espírito. Jesus, tire as escamas dos meus olhos. Jesus, tire o ilusionismo de Satanás, que eu vejo que é de Deus, que não é de Deus. Me liberte da escuridão das trevas. Segundo Jesus, me liberte da ignorância, me dê fome e sede da tua palavra. Aí Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão fartos. Não é fome e sede de justiça, de ser vingador, de ser justiceiro, não. É de conhecer a palavra. Jesus, me liberte da minha ignorância. Jesus, me liberte da minha teoria. Eu sei muito, eu explico muito, eu conheço muito, mas eu não vivo nada. Tem uma pessoa falando comigo por mensagem: o pastor, lá do lado da pastora Flor, caí do cavalo. O que foi que aconteceu? Fui evangelizar aqui, o cara me quebrou na Bíblia. Não, meu querido, não te quebrou na Bíblia, não. Ele se quebrou. Por quê? Ele conhecia a verdade, mas não vivia a verdade, não praticava a verdade. Ei, meu querido, seu conhecimento, o meu conhecimento, o meu diploma, o seu diploma não resolve muita coisa, não. O que o diabo teme é a sua vida se conforme a palavra de Deus. Não adianta chegar alguém demoniado e eu citar um monte de teologia para ele, não faz a menor diferença. Mas se eu tenho uma vida de conformidade com a palavra de Deus, é só eu chegar que Satanás vai sair. Mas aí, querido, aquele jovem, aquela pessoa, libertação da cegueira espiritual, libertação da ignorância, libertação da teoria, só viver na teoria. Aquele jovem falou o seguinte: olha, eu pratico isso desde a minha infância. Libertação da religiosidade. Ele virou um religioso, ele virou o cumpridor de regra. É regra, eu cumpro. É regra, eu cumpro. Olha, fulano, você está fora da regra. Olha, ciclano, você está fora da regra. Ele virou um religioso. Não que religião é errado, não é errado, não. Porque a palavra religião é religar a Deus. O problema é quando a religião parou de ligar você a Deus e começa a te passar a ideia que você é melhor que os outros. Não é isso que a religião faz? A religião começa a mostrar: olha, você faz isso, ele faz aquilo. Olha, você é melhor que ele. Você não bebe, você não fuma, você vai na igreja, você é dizimista, você é melhor que ele. A religiosidade passa uma ideia falsa de santidade e de liberdade. Tem muita gente se baseando na religião. Tem muita gente se baseando na roupa, se baseando que não pinta a unha, que não pinta o cabelo, que não passa maquiagem, que a roupa é maior, que a roupa é comprida, que usa isso, que usa aquilo. Meu querido, tem muita gente precisando se libertar da religiosidade. E aquele jovem precisava dessa libertação. Aquele jovem estava vivendo uma religiosidade. A religiosidade dele não era suficiente para fazer ele entender que o caminho que levava a Deus era Jesus na frente dele. E muitas vezes estamos presos a dogmas, a doutrinas que não nos levam a nada. Doutrinas de homens, opiniões de homens, ideias de homens. Queridos, esse número enorme de denominações evangélicas é porque o homem é cabeçudo, perdão da expressão. O homem é queixudo. O homem acha que adorar a Deus é dessa forma. Não é daquela forma, é dessa forma. Aí começa a separação, começa a divisão. Religiosidade. Mas, queridos, aquele jovem responde a Jesus: olha, tudo isso eu tenho guardado. O jovem precisava de libertação espiritual, para que ele pudesse ver o que era de Deus e o que não era de Deus. Aquele jovem precisava de libertação da ignorância. Ele tinha essa libertação, ele era liberto, ele estudava, ele conhecia. Mas aí, queridos, eu tinha que ter a libertação da prática.
Ele tinha que começar a praticar o que ele vivia, o que ele conhecia, o que ele lia. Aquele jovem tinha que ser liberto da religiosidade. Mas aí, queridos, já viu como Jesus, no bom sentido, né? Fala a filha aí, Jesus é sinistro, né? No bom sentido, Jesus é tremendo. O jovem apresentou a identidade dele. Quem era o jovem? Bom. Sou bom, sou religioso. O que Jesus faz? Vai lá e toca na ferida. Vai lá e toca aonde o problema maior estava. Jesus vira e fala: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me serve. O problema não era a riqueza. Não, pastor, não. O problema não era a riqueza, não. Não. Jamais. Se Deus te tocar, você dá tudo que você tem, para mim você pode me dar. Né? Amém? Ninguém falou amém, caramba. O problema não é ter 2 carros, 3 carros, ter bicicleta, ter moto, nada disso. Ter 2 casas, o problema não é esse. Jesus toca naquele jovem, na ferida. Qual era a ferida daquele jovem? O coração dele estava dividido. O grande problema daquele jovem, que aquele coração não ia pertencer só a Deus. Aquele coração estava dividido, ele estava preso, aquele jovem estava escravizado pelas suas vontades. Aquele jovem estava escravizado pelo seu querer. O problema era esse, queridos. A grande libertação que aquele jovem, naquele dia, naquele encontro com Jesus, que ele estava com o coração dividido. Aí Jesus fala: não podeis servir a 2 senhores. E quando eu falo coração dividido, não pense que eu estou falando só de idolatria. Eu estou falando quando você não consegue seguir a Jesus por um costume seu, por um querer seu. Esse ano eu me confrontei com algumas pessoas que eu confesso que eu me decepcionei. Pessoas que se apresentavam como cristãs. Pessoas que falavam que eram cristãs. Mas na hora entre escolher o querer delas e o querer de Deus, elas escolheram o querer delas. O cristão automaticamente, segundo Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, quando ele se converte, quando ele se entrega a Jesus Cristo, a primeira coisa que some na sua vida, a primeira coisa que ele é liberto é da sua vontade. Pastor, é bíblico. Se alguém, não é obrigado a vir, Jesus fala isso. Se alguém quiser vir após mim, é condicional. Aí ele muda de subjetivo para imperativo. Antes ele estava sugerindo, agora ele manda. Se alguém quiser vir após mim, aí fala: renuncie a si mesmo. Quer dizer o quê? Abra mão do seu querer, abra mão da sua vontade, abra mão dos desejos carnais, abra mão dos seus pensamentos. Renuncie, largue tudo isso e segue-me. Aquele jovem não conseguia seguir a Jesus porque o seu coração, a sua vontade estava na riqueza. E tem muita gente que não está liberta da própria vontade. Sabe por que tem muita gente que não segue Jesus? Porque enche a boca e fala: porque eu não quero, porque eu não estou com vontade. Pastor, até eu gostaria, mas eu não consigo resistir a cervejinha gelada. Eu não consigo resistir o cigarro. Porque eu conheci uma mulher que falava: eu amo fumar. Outra falava: eu amo beber. Ah, pastor, eu queria muito. Deus entende, mas eu não consigo controlar minha cara. Eu tenho que ter alguém. Eu tenho que ter um cobertor de orelha. Pastor, Deus entende. Entende? Mas você é o cobertor de orelha do inferno. Deus entendeu. Deus entendeu que você não o colocou como prioridade. Você deixou claro que o pecado dividiu seu coração com Deus, que o pecado assumiu o lugar que era de Deus. Deus entendeu isso. Mas hoje Deus só está abrindo seus olhos para falar que hoje é noite de libertação. Deus quer te libertar da sua cegueira espiritual. Deus quer tirar essas vendas dos seus olhos. Deus quer tirar essa escama para que você comece a ver o que é agir de Deus, e o que é agir do homem, e o que é agir do diabo. Deus hoje quer te libertar da ignorância. Deus quer colocar no seu coração fome e sede da palavra de Deus. Deus hoje quer tirar você da teoria. Deus quer que você comece a praticar, a viver o que você lê, a viver o que você aprende. Deus hoje quer te tirar da religiosidade,
de regras humanas. Deus, às vezes, querido, Deus nos liberta do mundo e nós nos prendemos à religiosidade. Deus hoje quer te libertar das regras humanas. Glória a Deus. E a maior de todas as cadeias, Deus quer te libertar de você mesmo, Deus quer te libertar do seu eu, que ainda manda na sua vida, que ainda senta no trono, cruza a perninha e te dá as regras. Jesus está lá no cantinho, quando as coisas apertam, quando sai do eixo, quando sai do controle, quando bate com a porta na cara, quando sofre uma decepção, uma desilusão, quando toma um prejuízo, quando toma um tombo, leva uma volta, aí chama Jesus. Jesus! Ou eu, sabe por que aí do trono, tem Jesus sentar aí, até ele consertar, depois que ele consertar você volta. Eles somos arrogantes, somos soberbos, achamos ilusoriamente que somos donos do nosso nariz. Meu irmão, nem o seu nariz não conseguiu fazer, e olha que vira e mexe, ele entope ainda e entra onde não é chamado. Nem do seu nariz isso não é. Hoje Jesus quer te libertar. Hoje é noite de libertação. Há alguma área na sua vida que precisa de libertação? Há alguma área na sua vida que Jesus tem que romper? Meu querido, eu não estou perguntando o que você gosta ou não gosta. Eu estou perguntando para o seu raciocínio, para a sua razão, para o seu homem equilibrado, para a sua pessoa que entende a palavra. Você sabe, eu sei, nós sabemos o que já era para ter saído da nossa vida ainda não saiu. Nós sabemos aquela bola de ferro que a gente prendeu. Colocamos uma bola de ferro e aí, como evangelizar? Não dá, pastor, estou preso. A minha vontade não deixa. Vamos cantar? Não dá, pastor, estou preso. E a gente vive arrastando, vive cansado. Queridos, e Jesus nos prometeu que teremos descanso, alívio para a alma. Como que o crente está cansado? Porque o crente está levando a cruz que é dele e o pecado que não é dele. Está na hora, queridos, de Jesus nos libertar do nosso querer, do meu eu. Está na hora de Jesus tirar aquele, ou aquilo, ou aquela, ou aquele, ou o que quer que seja que está dividindo o nosso coração. Isso está dividindo meu coração. Poderia ser o melhor crente, poderia ser uma melhor esposa, melhor pai, poderia ser o melhor cristão, poderia produzir mais, mas, pastor, eu sou crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Pastor, eu estou com um pé na igreja e o outro lá, pastor. Meu coração está dividido. Na hora de decidir por Jesus, eu recuo. Na hora que o diabo vem com a bandeja, pastor, eu estou tão terrível que o diabo nem precisa trazer a bandeja, já bate no sininho. Cadê minha bandeja? Você não me tentou essa semana ainda, não vai nem me tentar, rapaz. Porque a minha vontade é cair, minha vontade é pecar, minha vontade é mentir, minha vontade é satisfazer a minha carne. Mas hoje é noite de libertação. Hoje é noite de Deus libertar você do seu desejo, da sua carne. Desse descontrole que você não consegue se separar para Deus, dessa sua arrogância, dessa sua autossuficiência, autodependência. É noite de libertação, libertar o seu coração. É noite de você libertar a sua visão espiritual, você começar a visualizar o que o diabo está fazendo na sua vida. Baixa a sua cabeça, fecha os olhos. Pastor Oliveira aqui à frente.